Capítulo 31, Asma. Número 20A, Asma. Homem nascido em 15 de agosto de 1915, às 2h p.m. Nós encontramos o ígneo signo de Sagitário no ascendente e o regente Júpiter em seu domicílio Peixes. Esse planeta está em seu lar em 2 signos, Sagitário e Peixes. Quando os astros estão posicionados na primeira, quarta, sétima e 10ª casas, suas influências são muito mais poderosas, mais fortes, quer para o bem, quer para o mal, especialmente se estiverem em signos fixos ou em seus próprios lares. Júpiter aqui está em seu lar e na 4ª casa, em ângulo, e rege o sangue arterial. Está em quadratura com o ígneo Marte, que está no signo dos pulmões, Gêmeos. Mercúrio, regente desse signo e que rege o ar que passa pelos pulmões, está em conjunção com o Sol, e ambos estão no signo que rege o coração, Leão. Agora, qual deveria ser o efeito físico das 2 aflições notadas acima? É necessário que certa quantidade de ar seja introduzida nos pulmões para o necessário suprimento de oxigênio que dá vida ao sangue que alimenta o coração. Com o regente de Gêmeos, Mercúrio, em combustão pelo calor do Sol e com os capilares dos pulmões cheios do fogo do febril e afligido Marte, temos como resultado um peito congestionado e febril, além do sangue obstruído e com circulação vagarosa, o que causa espasmos para passar pela aorta. Os pulmões se tornam febris e a respiração difícil, causando espasmos. Marte está em paralelo com Saturno, que está no signo do estômago, Câncer, e na 8ª casa, o que significa assimilação deficiente dos alimentos. O planeta Vênus, regente da circulação venosa, está no quente e ígneo signo de Leão, em oposição ao espasmódico Urano retrógrado, o qual está forte em seu próprio lar, Aquário, produzindo um funcionamento irregular do coração. Esse menino tende a sofrer por toda a vida daquilo que os médicos chamam comumente de asma. Nos primeiros anos, ele sofreu muito de espasmos. Também está sujeito a tosses e resfriados, muito embora isso jamais possa se converter em tuberculose pulmonar, como costuma acontecer. Por Marte estar governando os pulmões, os capilares desse órgão com frequência ficam congestionados e febris, condição que queima o oxigênio. Contudo, aqui Marte está em sextil com o vitalizante Sol em Leão, o que pode fazer o menino se recuperar rapidamente. Suas condições de saúde estarão acima da média, em que pesem as muitas aflições, e ele alcançará uma idade avançada. Número 20B, Asma. Dependência à morfina. Homem nascido em 15 de agosto de 1869, às 9h am. Primeiro vamos analisar o caráter dessa pessoa e, para tal, verificamos que nos ângulos estão os 4 signos cardeais. Isso é uma grande ajuda para tornar as pessoas mentalmente alertas e bem equilibradas, mas, infelizmente,
Aqui temos o regente da mente, Mercúrio, em combustão, e a Lua está em conjunção com Saturno. Essa configuração resulta numa mente vagarosa e melancólica, sujeita a medos de coisas que naturalmente nunca se concretizam. Urano está elevado e em quadratura com Netuno, o que tende a sujeitar o nativo aos espíritos de controle. Mas, como o Sol está em trígono com Netuno, o perigo fica minimizado. O nativo tem uma forte natureza amorosa, como mostrada pelo trígono de Vênus com Júpiter, mas a conjunção de Lua e Saturno sugere que sua companheira de matrimônio talvez seja sempre desanimadora e se ressinta de progressos. A oposição de Marte com Netuno, da primeira à sétima casa, torna claro que há entre eles brigas e problemas, o que em sua totalidade pesa bastante na doença e na sua causa. O Sol em Leão, afligido por Júpiter em Touro, indica que a circulação arterial é pobre, uma condição que é um tanto minimizada pelo trígono de Júpiter com Vênus, os dois planetas que governam a circulação. Contudo, o ritmo da atividade respiratória está seriamente comprometido, porque Urano está em Câncer e elevado. Esse planeta é espasmódico em sua atuação e afeta o diafragma quando posicionado em Câncer. Aqui ele está, como dissemos anteriormente, muito elevado e em quadratura com Marte e Netuno, ambos nos ângulos, uma configuração, portanto, muito forte. As subidas e descidas rítmicas do diafragma são absolutamente essenciais à respiração adequada e regular. E como essa atividade está prejudicada até certo ponto pelas aflições indicadas aqui, temos então a enfermidade conhecida como asma. É bem conhecido o fato dos sofredores dessa doença ficarem, às vezes, muito tempo sem dormir, por causa da sua incapacidade para se deitar. Geralmente, a morfina é empregada para aliviar e proporcionar a eles o repouso pelo qual anseiam com todo o seu ser. O perigo dessa droga não pode ser subestimado em nenhum caso. Porém, é maior para o paciente que tem Júpiter em Touro afligido pelo Sol, como esse, porque tal configuração sempre produz um apetite anormal peculiar, uma tendência a ir aos extremos no que quer que seja tomado pela boca. Não admira, pois, que esse homem tenha se viciado em morfina. A esperança, contudo, conforme é mostrado no horóscopo, a Lua rege o tubo alimentar e é responsável pela passagem do alimento através do trato digestivo. Ela está em conjunção com Saturno, o que resulta naturalmente em lentidão dos intestinos. Urano em Câncer atua sobre o estômago de tal maneira que o dilata periodicamente. Com um colo cheio, um estômago dilatado e o diafragma funcionando irregularmente, não é de se admirar que o coração se recuse a forçar o líquido vital para os pulmões e trazê-lo de lá. Métodos heróicos deveriam ser adotados para purificar o sistema e mantê-lo limpo. Enquanto essa medida não aliviar o funcionamento espasmódico do diafragma,
a pressão do ápice do coração não será atenuada de modo nenhum, não podendo ele ajudar materialmente a melhorar a condição. Marte está em sextil com o Sol, portanto, o coração pode ser fortalecido. Marte também está em sextil com Saturno, mostrando a possibilidade de garantir ao menos um funcionamento e uma circulação melhor do trato digestivo. A pior condição neste horóscopo, a maior dificuldade a ser suplantada, é Júpiter em Touro e em quadratura com o Sol. Faz parte da nossa experiência o fato de, mesmo dizendo às pessoas que elas têm apetites anormais, e ainda que se convençam disso, geralmente se recusarem a corrigir esse particular. Como a aflição acima parte de signos fixos, é extremamente difícil dominá-la. Não obstante, a melhor ajuda deve partir do trígono de Vênus com Júpiter, que estimula a natureza amorosa e torna o nativo sensível à bondade. Os desvelos carinhosos de uma mulher talvez valessem mais do que qualquer outra coisa para ajudá-lo a dominar o vício contraído. É um curador ou uma curadora com Aquário no ascendente, cujo Saturno não esteja em Peixes, exerceria muito provavelmente um efeito benéfico nesse caso. Número 20C, D e E, asma. A doença designada pelo nome de asma é uma das mais difíceis de diagnosticar, pois muitas pessoas que apresentam sintomas diagnosticados pelos médicos como asma, em virtude da respiração curta, chiado no peito e tosse, na realidade quase nunca são asmáticas. Existem vários tipos dessa doença. Por exemplo, há a asma do feno, que aparece no outono, quando o feno e os grãos estão maduros, prontos para a ceifa. Às vezes, ela é causada pelo pólen nocivo de flores venenosas, que causam uma contração na passagem pelos pulmões. Esses, quando inativos, se enchem de muco, dificultando a respiração. Há também a asma do coração ou do estômago, a qual muitas vezes resulta de uma irregularidade do fluxo de sangue nas válvulas do coração, o que causa dificuldade no respirar e contrações do peito e dos pulmões. Em vista disso, o astrólogo pode encontrar dificuldades no diagnóstico. Nós, nessa lição, nos empenharemos em dar uma pequena ajuda, mostrando, de acordo com as aflições, as diferenças nas doenças que podem ter os sintomas externos semelhantes, mas cujas causas podem ser diferentes. No caso número 20C, é o de um homem nascido em 6 de março de 1831, às 4h p.m. O horóscopo para esse caso é o 10A, cujo horóscopo reproduzimos abaixo. Verificamos ali que o perturbador Saturno está em Leão, signo que rege o coração, em quadratura com Marte em Touro, regente da garganta, e em oposição a Mercúrio, que se posiciona no nervoso signo de Aquário. Marte também forma quadratura com Mercúrio e paralelo com Netuno. Essa configuração de planetas em signos fixos indicaria o funcionamento espasmódico do coração, pois a oposição de Mercúrio a Saturno deve causar contração das válvulas desse órgão, desse modo interferindo no excessivo fluxo de sangue produzido pela quadratura de Marte e Saturno. Verifica-se também
que o Sol está em Peixes, signo comum, em quadratura com a Lua em Sagitário. Signos comuns, quando afligidos, afetam os órgãos respiratórios, criando uma tendência para enfermidades pulmonares. Esse homem sofreu grandemente daquilo que alguns médicos diagnosticaram como asma e outros como doença do coração, tendo ele sofrido também de fortes resfriados. A astrologia mostra que ele sofreu de uma disfunção valvular cardíaca e que não era um verdadeiro caso de asma. Veio a morrer de um abscesso no fígado. Para maiores detalhes sobre essa condição, veja no horóscopo número 10A desse livro. No caso do horóscopo número 20D, que é de um homem nascido em 25 de agosto de 1867, Saturno está em Escorpião, em signo fixo, em quadratura com Vênus e Mercúrio em Leão, signo que rege o coração. Novamente, encontramos um problema com uma fraca ação do coração, mas a aflição mais perturbadora está no estômago, pois Lua e Urano estão em conjunção no signo de Câncer, regente desse órgão, e ambos formam quadratura com o inflamatório Marte, sendo que Urano também está em quadratura com Netuno, todos em signos cardeais. Nesse horóscopo, a raiz do problema está no estômago, indicado por hábitos alimentares impulsivos e antinaturais, por uma tendência para mastigar apressadamente a comida e também para se exceder nos líquidos às refeições, que resultaria em um dilatado estômago, o qual, desse modo, passou a lhe pressionar o coração e a interferir na sua respiração. No horóscopo número 20E, que é de uma mulher nascida 23 de junho de 1898, encontramos uma causa muito diferente, podendo-se diagnosticar o caso como de autêntica asma de feno. Netuno está em conjunção com Mercúrio no signo de Gêmeos, regente dos pulmões. Pelas indicações de sua aparência pessoal, julgamos se tratar de uma jovem com Virgem no ascendente e Gêmeos no meio do céu, o que faz de Mercúrio o regente da vida, sendo Netuno a oitava superior de Mercúrio, rege o sistema nervoso. A influência de Netuno é semelhante à de Saturno, constritora e restritiva. Assim, quando em Gêmeos pode-se esperar distúrbios nos brônquios, em especial durante os meses de verão, conforme aconteceu com essa moça, cujo problema foi causado pela inalação do pólen de certos capins e flores. Você encontrará, na maioria dos casos de asma, que há prejuízos na circulação. A corrente sanguínea é fraca, indicativa de Vênus ou Júpiter afligidos. Quando o sangue está impuro, a eliminação também será vagarosa. Muito cuidado deve ser tomado na seleção dos alimentos. O paciente deve comer alimentos leves e não apenas o que sejam facilmente digeríveis, mas dê a ela uma nutrição apropriada, especialmente nas refeições noturnas, pois os ataques de asma se seguem invariavelmente refeições pesadas à noite. Sanduíches de cebolas cruas comidos como a última alimentação à noite eliminam o catarro e proporcionam um sono reparador.